Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, converso com Eli Ribeiro, empreendedora, mãe, pós-graduada em marketing e comerciante desde que se entende por gente. Depois de uma bem-sucedida temporada de 15 anos como empresária na área de comércio sustentável, Eli resolveu usar suas 2 décadas de experiência como mentora e instrutora na área de empreendedorismo, marketing e vendas para fundar a startup Dona Delas, uma rede feminina de negócios. Com o propósito de conectar mulheres empreendedoras, a Dona Delas cresceu muito rapidamente para mais de 23 mil inscritas. Inspirada pelo sucesso da rede, pensando na possibilidade de enriquecer a experiência dessas mulheres com eventos presenciais, em janeiro de 2023, Eli inaugurou a Dona Delas House, um espaço que funciona como coworking feminino e centro de treinamento em Belém do Pará. A casa, que foi cuidadosamente decorada para ser acolhedora e aconchegante, tem sido palco de vários eventos de networking, treinamento e desenvolvimento. Numa conversa leve, Eli nos conta como sua vida profissional foi guiada pela sua intuição e o que a Dona Delas tem a oferecer para o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo feminino. Com vocês, Eli Ribeiro. Oi, Eli, bom dia! Seja muito bem-vinda ao Bom é que te faz bem. Obrigada, bom dia, Ana, bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que bom! Eu queria começar a nossa conversa te perguntando o que, nesse momento da tua vida, que te faz bem. É uma ótima pergunta. Eu tô num momento de muito trabalho, estava até conversando com um amigo agora há pouco sobre isso. A gente está trabalhando muito. Então, se você me perguntar o que que me faz bem hoje, é quando eu consigo ter uma pausa do trabalho e vou, por exemplo, cozinhar. Eu gosto de cozinhar, isso me faz muito bem, isso me faz relaxar. É um dos meus hobbies. Aham. Uhum. Me conta como que isso evoluiu assim na tua vida. A gente vai passando por diferentes fases e em diferentes momentos, coisas diferentes fazem bem pra gente. Como é que foi para você esse processo? É, é engraçado, eu venho de uma família, a gente não tinha um chefe na família, assim, que eu conhecesse pelo menos, mas eu sempre tive que cozinhar. Desde pequena eu me interessei, isso era uma coisa minha mesmo, de interesse pessoal, e fui evoluindo. Eu era muito introspectiva, as coisas que eu gostava de ler eram receitas e romances, eram as coisas que eu mais gostava de ler quando eu era mais jovem. E aí foi evoluindo naturalmente o interesse, a necessidade, porque a gente vinha de uma família, eu venho de uma família simples e a gente não tinha empregada, tinha que cozinhar, minha mãe trabalhava fora e às vezes eu tinha que cozinhar. E com o tempo foi evoluindo para realmente ser algo que aquilo me fazia bem. Então, desde sempre, é uma coisa que não houve, não foi um despertar tardio. Eu gostei sempre de fazer isso. O que me deixou mais, vamos dizer assim, alerta sobre isso foi quando, com o passar dos anos, pouco tempo atrás, eu percebi que
o fato de eu parar para cozinhar, isso me relaxava, porque como eu me concentro demais na hora que eu estou cozinhando, é uma forma de eu, naquele momento, não ficar pensando no trabalho, não ficar pensando em algum problema. Então, isso foi de um tempo para cá, eu nunca tinha parado para pensar. Eu comecei a contemplar mais o momento que eu estava cozinhando e eu percebi isso. Então, isso me faz muito bem. Que legal. E a cozinha paraense é maravilhosa, né? Porque tem É, é. esses pratos tão deliciosos, né? O Belém ganhou o título, né, de cidade criativa da gastronomia junto com Paraty. E eu venho de Paraty, porque minha família mora em Paraty, nós somos pernambucanos, mas fomos para lá muito cedo, eu desde criança morei lá. E Paraty também ganhou o título de cidade da gastronomia. Foram as duas cidades do Brasil que ganharam. Então, quer dizer, eu já venho de uma formação, vamos dizer assim, bem criativa, e depois eu venho parar em Belém. Então, quer dizer, isso me ajudou bastante também a fortalecer esse gosto pela comida. Ai, que legal, que legal. Eu nem sabia que tinha esse prêmio, né? Ah, que muito É um interessante. prêmio internacional, e aí no Brasil essas duas cidades ganharam. Eu não lembro se teve alguma de Minas, não estou me recordando agora, mas essas duas, sim, ganharam. Muito É. bacana, muito bacana. Me conta essa sua conexão com Belém. Uhum. Não, Belém foi por acaso. Eu sou formada em jornalismo e fiz minha faculdade na Paraíba. Terminei a faculdade, fui morar no Maranhão, porque eu já estava noiva, né? Meu noivo mudou para o Maranhão e me casei em São Luís. Nessa ocasião, apesar de eu ter feito jornalismo, eu nunca trabalhei na área. Surgiu uma oportunidade de trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, de lá, sendo que eu teria que enviar um projeto para o CNPq, e eu fiz um projeto dentro do programa de empreendedorismo feminino, para desenvolver mulheres de baixa renda. Aliás, com nenhuma renda, não era de baixa renda, elas não tinham nenhuma renda. Elas eram casadas, então a renda era sempre do marido, mas para que eu pudesse desenvolvê-las, para que elas conseguissem, através do próprio trabalho, ter algum dinheiro. E aí é que é interessante, esse meu primeiro trabalho foi ensinar essas mulheres a fazer doces, fazer geleias, envasar essas geleias, pasteurizar, enfim, para poder vender e ter seu dinheiro. Então, olha só como a comida já me ajudou no primeiro momento, né? E pronto, fiquei 6 anos no Maranhão, abri minha empresa de treinamento e consultoria, e tinha um programa da ONU, na verdade, um programa da ONU, que ele estava sendo implantado no Brasil em partes, né, em estados. Foi implantado no Maranhão, acabei sendo selecionada pela ONU e fui trabalhar na implantação desse programa lá. E depois eu virei consultora do programa. E aí eu já fazia alguns trabalhos aqui no Pará, porque era assim, a expansão estava vindo para cá, para o Amapá, enfim. Então eu vinha para cá, para o Amapá, e acabando que a gente decidiu mudar para cá. Meu marido viu também uma oportunidade para ele abrir a empresa dele aqui, porque ele trabalhava no Maranhão dentro de uma multinacional, mas ele decidiu abrir a empresa dele e acabei vindo por isso. Eu já tinha essa ponte aqui, essa oportunidade, porque eu vinha muitas vezes, não só para Belém, mas para o estado inteiro, para fazer esse trabalho, e aí foi fácil vir para cá, Então, o empreendedorismo já foi desde cedo, né? desde cedo, é. E é legal, Ana, porque eu venho de uma família de comerciantes. É muito mais legítimo nosso. Eu não tive muita escolha. Meu pai era comerciante, minha mãe trabalhava com ele nos comércios, os filhos trabalhavam juntos, então ele montou vários tipos de negócios, uns deram certo, outros não, e a gente trabalhou em todos. Então, foi muito natural, eu e os outros filhos a gente terem empreendido. Muito legal, tá no sangue, né? É verdade, Ah, verdade. é muito Não é bacana. fácil. E eu gosto de dizer isso, porque às vezes as pessoas, não sei aí, né, nos Estados Unidos, mas aqui parece que virou uma moda que todo mundo tem que empreender, que se você não empreender, você não é importante, sabe? É uma coisa implícita, mas eu sinto muito isso em algumas rodas assim de conversa. É como se a pessoa que empreendesse fosse melhor do que a que é empregada ou coisa assim.
E não é bem assim, né? A gente sabe que empreender é muito difícil, é matar 10 leões por dia, não é só um, tomar decisões muito, não só difíceis, mas muito estratégicas, assim, para tentar manter o negócio funcionando. Então, às vezes, as pessoas elas olham muito o lado externo ou as redes sociais e veem, né, empreendimentos ou posts ou vídeos como se fosse uma coisa extremamente glamourosa. Eu não sou muito a favor disso. Não que seja impossível, que seja tão difícil, mas não é todo esse glamour, né? Tem muito. Para chegar nesse glamour demora muito. É, as pessoas romantizam um pouco, né? Sim, sim, verdade. É. E também não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que tem as características e as habilidades que são necessárias para empreender, né? Então é importante Exatamente. também a pessoa ter essa noção, né? Por mais que tenha vontade, mas existe, né? Um número de características e de habilidades que você precisa ter. Porque afinal a Exato. gente precisa que tenha de tudo, É, em todos os níveis, em todas as áreas, porque imagina se todo mundo for empreender, o que que vai acontecer, né? A gente não vai achar é, ninguém para trabalhar nas empresas. Então precisa ter é esse verdade. É equilíbrio. verdade. Isso é bom, e é isso que eu falo. As pessoas, primeiro, elas precisam entender o que é empreender, e que nem tudo é empreender. E outra coisa que ela precisa entender é se ela realmente dá conta disso, como também se ela dá conta de ser empregada. Eu tenho amigas, por exemplo, pessoas próximas a mim, que são excelentes executoras de empresa. Então, se você contrata ela para um cargo de dirigente, de supervisão, de gestão, ela é excelente para executar aquilo. Mas quando ela sai desse papel e vai empreender, ela não tem resultados significativos ali. Então, quando você se conhece o suficiente para entender, é como se fosse uma coisa assim, a última cena de Matrix, né, no primeiro Matrix, né, você se desvia das balas, assim, sabe? Fica tudo muito nítido, porque fala assim, cara, eu dou conta até aqui, daqui não. Eu já tentei trabalhar, né, numa empresa como funcionária e foi muito interessante. Era uma multinacional, eu passei 30 dias no processo seletivo, era meu sonho, meu Deus, imagina, vou trabalhar numa mega empresa e vai ser show. E, então, 30 dias de processo seletivo foi uma coisa longa, e aí passei, foram 15 dias de integração, imagina, 15 dias só de integração, eu não sabia nem qual era a sala que eu ia trabalhar ainda, era só assim, hoje você vai assistir filme sobre a história da empresa. Amanhã é um filme sobre como é o processo do produto que a gente faz. Depois é todas as metas. Como é... Sabe assim, eu estava cada dia mais maravilhada. Aí fui para minha sala. 16º dia eu fui para minha sala. Achei estranho. No segundo dia de trabalho, trabalho mesmo, eu lembro que eu liguei para meu marido, eu falei, eu vou pedir demissão. Não, eu não me vejo aqui. Então foi muito. Ele não, volta para casa, pensa, calma. E o mais interessante foi que eu pedi demissão, sim, no primeiro mês, e falei para o meu chefe na época, eu falei, olha, eu vou pedir demissão, mas sei que foi um trabalho danado para me achar. Eu fico o tempo que você quiser até encontrar outra pessoa, mas eu não consigo trabalhar assim. Eu ainda fiquei 3 meses ao todo, né? Fiquei lá a experiência de 3 meses, até eles selecionarem outra pessoa. Aí eu treinei, eu falei, não, eu me comprometo, fico aqui. Eu sabendo que eu vou embora, não tem problema, eu posso ficar o tempo que for. Então eu tenho mesmo dificuldade. Eu queria mesmo me adaptar, mas é mais difícil para mim, muito mais. Pois é interessante isso, né? Como cada Uhum. pessoa tem mesmo uma característica, né? É. E o que E você não é fala, só, eu vejo, tu sabe o quê, né? Assim, é síndrome até do pânico, porque olha só, o que é que as pessoas que têm emprego falam de quem empreende? É algumas, nossa, você é muito corajosa, porque é arriscar muito, você abrir um negócio é muito risco. Eu vejo de uma outra forma. Eu vejo que as pessoas que têm emprego são muito corajosas, porque elas conseguem dormir sabendo que no outro dia alguém pode demitir elas. E fazer planos com isso. Por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro prestação. Então, por isso que eu falei, eu estava com síndrome do pânico no segundo dia, porque eu falei, meu Deus, mas e se eles me demitirem? Que planos eu faço para o meu futuro? Eu não conseguia fazer isso na minha mente. Então, basicamente, de qualquer lado você corre riscos, e de qualquer lado os desafios são imensos. Quando você se conhece, é que você vai escolher o lado que te dá
uma estabilidade também emocional melhor para desempenhar aquilo. Então, isso foi é uma coisa que eu avalio muito. Falei assim, eu não durmo imaginando que alguém pode me demitir e eu tenho quantas prestações para pagar. E aí, como é que eu faço? Isso é muito corajoso também. É muito interessante, porque é uma perspectiva diferente, É, né? é, Porque, claro, tudo tem os dois lados, né? E eu nunca tinha é, pensado dessa forma, mas é totalmente certo. Você é está isso mesmo. na mão da empresa, É, né? exatamente. Por É, mais que tenha todas as suas garantias, em qualquer escolha, você precisa guardar dinheiro. É simples. exatamente. Precisa gastar menos e investir um pouco para ter folga em qualquer escolha, qualquer delas. Não tem saída, não existe saída. Uhum, é verdade, é verdade. Mas é muito interessante essa perspectiva, adorei. Nunca tinha pensado dessa forma. Não. Me conta a tua história com empreendedorismo. Então, começou lá ensinando aquelas senhoras a fazerem as geleias e tudo, e como é que evoluiu para o que a gente vai tocar forte hoje sobre a Dona Delas? Então, depois disso, eu fiquei um ano nesse projeto. Depois disso, fui para esse outro de treinamento, né, que é um treinamento, inclusive, que é o Empretec. Ele é operado no Brasil pelo Sebrae e aplicado em mais 40 países hoje. Hum, Ele foi desenvolvido pela ONU e por uma empresa norte-americana também, no início dos anos 80. E de lá para cá, em 90, ele foi aplicado no Brasil e de lá para cá ele passou por várias reformulações e atualizações. A gente aplica até hoje o Empretec aqui. Temos 30 anos de treinamento no Brasil. Então, eu comecei em paralelo, ser consultora, instrutora nesse treinamento. E quando eu vim para o Pará, eu queria muito ter um comércio, porque minha família é de comerciantes. Então, eu sentia falta disso. Comércio, aí é outra coisa também que talvez você não tivesse pensado, mas o comércio, ele tem uma coisa muito boa, porque permite que você ganhe dinheiro sem trabalhar. E aí as pessoas, ele, como? Um médico tem que ir fazer a cirurgia para poder receber o dinheiro, né? Um advogado tem que ir, enfim, para atender o cliente, enfim. Mas um comércio, se eu tenho uma loja de roupas, por exemplo, eu posso estar conversando com você aqui agora e ter uma vendedora lá fazendo o trabalho por mim. Você não precisa que eu esteja lá fazendo esse trabalho, neste momento. Não é que eu não trabalho, eu brinco de você ganha dinheiro sem trabalhar com essa brincadeira, mas assim, eu não preciso estar aqui para continuar ganhando dinheiro. Eu fiz uma palestra anteontem aqui numa cidade próxima, tá? Eu tinha 100 pessoas na palestra, né, participantes, e mais da metade eram comerciantes, porque a cidade é pequena, então tem pouca indústria, então basicamente é comércio e serviço. E eu falei assim, olha, e por que que eu gosto do comércio? Aí eu brinquei, porque a gente ganha dinheiro sem trabalhar. Aí eles começaram a rir, assim, ah, imagina. Eu falei, levanta a mão, quem é comerciante aqui? Aí levantaram. Muito bem, vocês fecharam a loja para estar aqui, era tarde, né? Eu falei, vocês fecharam a loja para estar aqui? Não, vocês estão ganhando dinheiro sem trabalhar. Então, é nesse sentido que eu vejo. Então, eu tinha, apesar de ter a empresa de treinamento já há alguns anos, eu queria fazer um comércio para que eu pudesse ter uma equipe bem treinada o suficiente para que todo o rendimento do comércio eu pudesse ter como uma renda passiva. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei no Pará em 2003, em 2005 eu abri uma loja, criei uma marca de biojoias de moda sustentável e artesanato, e operei essa marca por quase 15 anos. Em 2019 eu vendi para uma paraense aqui, mas antes disso eu expandi, então eu abri num ponto turístico, depois fui para o aeroporto, fui para outro ponto turístico, abri no shopping, abri em Portugal, então eu expandi para Portugal, mas não abri loja lá, lá eu abri uma distribuidora para vender para os lojistas de lá, nossa moda aqui, essa moda com as estampas da Amazônia, e eu operei lá em Portugal 3 anos. E aqui no Brasil, fiquei até 2019, foi quando eu vendi, porque eu já estava cansada mesmo. Não sei se a palavra era cansada. Eu senti que eu não estava com tanta energia mais para investir no negócio. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Se o negócio não dá muito certo para você, você não está mais gostando daquilo, a gente precisa se livrar daquilo. Porque se eu não me livrar daquilo, eu vou quebrar o meu negócio. Então, a minha energia faz eu quebrar o meu negócio. E eu percebi isso, que eu já estava com
mais impaciência para cuidar, que eu não estava com aquela. Eu não queria ir todo dia lá, queimava uma lâmpada, já era o fim do mundo, e era uma loja extremamente lucrativa, então não podia reclamar disso. Eu falei, não, antes que ela decline e que eu comece a perder dinheiro, eu vou vender enquanto ela está no auge. E foi o que eu fiz, eu vendi, a moça que comprou está bem até hoje, está ótima, está prosperando lá. Eu ganhei dinheiro, então foi muito bom para mim nesse período. E o melhor de tudo, Ana, eu vendi em 2019, em outubro, e a pandemia veio em 2020, no início do ano. Então, assim, eu passei a pandemia sem me preocupar com funcionário, com nada. Que coisa maravilhosa, né? É, é, é É verdade. interessante você falar isso porque eu entendo assim, a minha leitura, você se escutou, Exato. né? E quando a gente escuta internamente o que que é o nosso Uhum. desejo maior interno, É, o universo conspira para que dê certo, é. É isso né? mesmo. É. Então isso é muito importante. Do mesmo jeito que você se escutou quando entrou naquela multinacional, que achou que era teu sonho, que seria maravilhoso e não foi, Uhum. quer dizer, a coragem de entrar e sair, esse passo é muito importante, porque você está sendo autêntica, está se escutando. Quando a Uhum. gente se respeita nesse sentido, né, de se escutar, É, o é, universo conspira, é. né? Dá passagem. Você precisa fechar ciclo para enxergar as novas oportunidades. Enquanto você não fecha um ciclo, aquela oportunidade, você pode até olhar, mas você não sabe como agarrar, porque você está ainda preso a outros ciclos. Eu penso muito nisso. Exatamente, exatamente. É muito importante isso, né? A gente Uhum. prestar atenção e dar ouvidos aos nossos sentimentos, ao interno, ao que está vindo de dentro. Eu Muito faço muito bacana. essa experiência. Essa experiência na tomada de decisões, ela é muito boa. Eu faço a experiência mais ou menos dessa forma. Bom, se eu escolher esse caminho aqui da esquerda, como é que eu me sinto? Como é que meu coração fica? Eu fico feliz? Eu me sinto bem? Eu estou à vontade? E esse caminho da direita, como é que eu me sinto? Talvez não. Se eu tenho alguma dúvida, sabe? Assim, então pronto. O da esquerda ele dá mais trabalho, dá, mas eu me sinto um pouco mais segura nele, apesar de ser mais trabalhoso às vezes. Então eu gosto muito de fazer essa. Eu sou bem pragmática. Então, por ser bem pragmática, eu acho que eu ouço mais a minha intuição fazendo conta, né? E cada um usa a intuição a ferramenta que quiser para usar a intuição. Então, o meu é bem, eu sou bem pragmática mesmo. Eu me sinto bem, não me sinto. Então, não vou por aqui, é melhor não. Agora é a hora? Não, não é. Então, espera. Ah, mas vai perder. Vou perder, mas não é a hora, não estou bem, não, vamos para frente com isso. Uhum. É importante a gente saber quando a gente está pronta, É, né? E isso que você falou é o melhor termômetro, né? É a gente olhar para dentro. Eu estou sentindo uhum, pronta, eu estou esse entusiasmo, essa energia, porque é assim que a gente reconhece, né? Se está pronto é. para dar o passo. Na semana passada, eu entrevistei o Joel Câmara e a gente conversava sobre isso, Ah, desses chamados acontecerem e como que as coisas acontecem quando a gente não escuta, né, os uhum, nossos chamados internos. é, E é verdade. a vida vai guiando. Se você não escuta aqueles sinais que são Uhum. mais leves, os outros sinais mais pesados e mais graves vão acontecendo, né? Vão se impondo e vão atrapalhando seu caminho. Exatamente, porque eu fico pensando, se você, a ideia que você colocou de se eu não fechar a loja agora, eu sei que a minha energia vai atrapalhar o negócio. E como que tocar o negócio sem a sua energia estar naquele ótimo iria impactar você também, a tua saúde, né, o teu bem-estar. Porque isso Exato. que no fim é o que é importante, né? É a gente É, estar bem naquilo que a gente está fazendo, a gente se sentir bem e feliz, que vai manter tudo no ponto ótimo, né? Muito é. bacana. O Joel é engraçado, ele passou uma chuva aqui no Pará, ele veio como presidente, né? E ele fez vários questionamentos muito bons para mim, né? Ele fazia umas perguntas assim que é,
Não tinha pensado nisso, então pensa. Então pensa. E aí eu me lembro que eu fui fazer o Caminho de Santiago, porque ele falou assim, eu falei, olha, eu estou com vontade de fazer o Caminho de Santiago. Não é uma coisa que eu tinha pensado, eu dizendo para ele, mas eu estou querendo passar um tempo sozinha, estou passando por uma série de problemas meus mesmo, eu queria andar, queria passar por um lugar que ninguém me conhecesse. Ele vai, ele estava aqui em casa, a gente estava jantando, ele vai, eu, não, João, não vai dar para eu ir agora, eu vou fazer uma reforma aqui no apartamento. O apartamento está muito bom, não precisa fazer reforma. Eu, não, mas é porque falta, não falta nada, não, já não tem dinheiro, vende seu carro. Então ele dava umas soluções e eu. Isso foi um sábado à noite. Domingo eu estava sozinha aqui, eu fui para a internet olhar, eu não tenho tempo também. Sabe assim, você vai procurando um monte de desculpas. Aí fui para a internet, olhei as agendas. E se eu mudasse, eu ia lançar uma coleção na loja que sempre tradicionalmente eu lançava setembro. Eu falei, e se eu antecipasse para agosto, fosse em agosto, para o caminho. Aí fiz conta, liguei para a agência. Eu sei que na terça-feira eu já tinha tudo pronto. Eu falei, eu ia no ano seguinte, eu fui. Isso foi em abril. Em agosto eu tinha viajado, mas o Joel contribuiu muito para essa viagem, porque ele fez umas perguntas assim que me deixaram bem. Cara, eu só não vou se eu não quiser, então. Dinheiro eu tinha na época, então, sabe, tava tudo muito. Eram mais desculpas verdadeiras, mas eram desculpas, então não podia deixar passar. Foi excelente a experiência no caminho. Refletiu bastante. Sim, sim, sim. Eu também não fiz ainda. Talvez eu ainda faça um dia. Ah, você vai gostar. Muito legal. Me conta como é que foi então, da loja, depois de ter vendido a loja, a ida para Portugal, então, foi a expansão do centro de distribuição que você Uhum. levou, e como que de tudo isso nasceu a Dona Delas, que é essa rede maravilhosa, que a cada dia eu fico mais impressionada de como que está crescendo, e que maravilha, né, Eli? A dona delas, ela nasceu por acaso, né? Como acho que muitas startups aí. Então, não foi algo que eu tinha pensado antes. Eu estava, durante a pandemia, eu já não tinha loja, mas eu era consultora, né? Instrutora de treinamentos, conheço muita gente e já tinha feito muitos treinamentos e muitas consultorias. Durante a pandemia, vários amigos ligavam para mim, Eli, tenho 27 funcionários, e agora como é que eu pago essas pessoas? Eu tenho 8 funcionários, eu não sei o que fazer, está tudo fechado, e agora? Sabe assim, o pânico geral de todo mundo, então. E a gente conversava e eu percebia que naquela conversa de WhatsApp que a gente tinha, ou por telefone, enfim, eu falo isso nas rodas de conversa que a gente tem na Dona Delas. A vantagem de uma roda de conversa ou de um bate-papo como esse é que às vezes eu estou contando um problema para você, só de você estar me ouvindo e eu estar me ouvindo naquela situação, às vezes eu mesmo tenho um insight da solução. E isso acontecia muito. Ao mesmo tempo, você está cercado de redes sociais que são. Tudo é muito lindo, né? A vida da pessoa não tem problema, o vídeo dela é o mais bonito, todas as coisas lá. Então, a gente tem uma comparação e eu não tenho para onde correr. Eu abro uma rede social, eu me comparo, fico o tempo inteiro. Eu falei, poxa, por que que a gente não podia ter uma rede social que não tivesse filtro, que não tivesse mini vídeos, que não tivesse mais do mesmo, porque isso já existe. Eu não tenho dinheiro também nem para colocar todos esses recursos, mas se eu colocasse, não teria diferencial também. Então, eu queria uma rede social simples, que eu pudesse entrar em 10 minutos, olhar o que está acontecendo ali, quem postou alguma coisa, se alguém fez alguma pergunta, precisa de algo, e sair. Então, fazer as interações mais pontuais. Essa era uma ideia minha. E aí foi quando surgiu a Dona Delas. Eu nem tinha pensado em rede social, eu tinha pensado assim num site, uma coisa assim, porque eu não sou da área de tecnologia. Lembra que eu venho do comércio. Então não tenho essa informação técnica, nem informação nada. Eu pensei em fazer um site. Na ocasião, eu compartilhei essa ideia com uma pessoa que já investe em vários negócios, inclusive tinha um negócio, tem uma empresa dessa em Portugal, onde ele fazia o investimento inicial em startups, né? Um investidor anjo que investia inicialmente para verificar se aquela startup ia para frente. Ele falou, ele, eu consigo o dinheiro e a parte técnica para montar, então, uma rede social. Eu falei, ai, que maravilha, mas como é que funciona? E aí a gente começou isso. Eu comecei dessa forma.
só com a plataforma, só com o site da rede social. Isso foi em setembro de 2020. A gente ainda estava começando o segundo boom da pandemia. Em janeiro, nós conseguimos já colocar o primeiro aplicativo no ar. Então, o primeiro app já estava no ar, né? Então, primeiro foi só o site, depois o app. E aí veio o blog, né? Chamei amigas e tal, que vieram para escrever, que são colunistas até hoje. E outras não, outras são colunistas que eu nem conheço, mas já conheciam o blog, vinham da rede, escreviam bem os posts delas lá e às vezes pediam para ser colunista, ou às vezes eu convidava, então tem várias que eu nem conheço pessoalmente. E foi crescendo aos poucos, aí o ano passado a gente acabou mudando o site, né? A plataforma, ela mudou completamente, então a gente agregou mais funcionalidades, então a gente tem a parte de grupos, mudamos o layout, toda a base da plataforma, mudamos o aplicativo também o ano passado, a gente atualizou tudo, a gente tem um aplicativo mais moderno, com tudo englobado. O ano passado a gente acabou evoluindo para a parte física, que foi quando nós abrimos aqui em Belém a Dona Delas House, que é um espaço feminino de negócio, é cowork, espaço de negócios, é um hub, tem loja lá dentro, a gente aluga espaço, tem loja de moda praia, tem psicólogas que têm o consultório delas lá dentro, que só atendem mulheres, tá? É bem interessante. Muito legal, muito legal. A casa tá lindíssima, o site É. novo tá lindo e super bacana, né? Com as funcionalidades, como você falou, muito legal. O espaço ficou maravilhoso, a decoração, as plantas, daquela sensação de acolhimento tão gostoso. E aí as pessoas podem então alugar o espaço para trabalhar ou para eventos. Pode. Elas podem alugar para fazer eventos, então, às vezes, muitas mulheres alugam a casa inteira, né, a parte de baixo, para fazer seu evento, que pode ser um treinamento, pode ser uma celebração ou por exemplo, um encontro, tudo relacionado a negócios. Então, às vezes, um festival, um encontro, uma feira, elas usam muito para isso. Na parte de cima, nós temos salas privadas, então, para pequenos treinamentos, 10 pessoas, duas, ou para reuniões. Então, temos duas salas em cima, tem mais uma grande em cima, que é aproximadamente 50 metros, também para essas funcionalidades. Além disso, em julho do ano passado, eu vi que o espaço ele ainda não estava bem aproveitado totalmente. E aí surgiu a ideia de criar a Dona Delas Academy, que foi uma forma de entregar treinamentos com temas muito práticos que elas possam aprender e imediatamente aplicar. Então, basicamente, a Dona Delas Academy ela surgiu dentro da Dona Delas e também, Ana, por uma necessidade dessa volta presencial. As pessoas estavam muito focadas no online, ainda estão, mas esse presencial fazia falta. E aí a gente conseguiu fazer esse movimento também de trazer o treinamento presencial para as mulheres. Então, elas se encontram, elas conversam, elas fazem negócios, porque está ali na mesma mesa, então está bem diferente também. E é muito bacana ter essa oportunidade, né? Porque esse networking que É, a gente faz pessoalmente, ele é fundamental, é. né? Tem um diferencial. E o fato de conhecer o negócio da outra e saber que pode apoiar de alguma forma, né? É, Produtos é. diferentes ou se são produtos similares, Uhum, é muito bacana, é muito é, bacana. É. é. E aí, os temas dos treinamentos, você oferece online ou ficou só presencial? Como que funciona? Pois é, a gente está fazendo agora, estava agora mesmo com o meu time de marketing, a gente está vendo os novos online, né? A gente não fez nenhum online, vai fazer agora. Temos 3 temas que nós vamos oferecer no segundo semestre agora online, porque o Pará também é muito grande. E a gente não atende só o Pará, a dona delas ela está no Brasil inteiro, são 23 mil mulheres na rede. Então, Nossa! ainda falta todas as mulheres que a gente pode oferecer dentro do nosso banco de usuárias lá da Dona Delas. Mas, mesmo assim, eu sinto muito, as mulheres do Pará falam, eu estou em Concórdia, que é pertinho até Concórdia, não é tão longe, mas mesmo assim você tem que viajar.
Mas eu estou lá em Santarém, e aí? Tem que viajar. Então, tem alguns que a gente vai fazer online, e nós vamos lançar também agora, no segundo semestre, nosso primeiro infoproduto de assinatura, que vai ser o Donadelas Club. Então, o Hum. clube, ele vai trabalhar a liderança plena, né? São desafios semanais que a mulher vai ter que realizar para que ela possa desenvolver a liderança plena. Então, esse já está praticamente todo formatado. Esse é infoproduto, vai ser numa plataforma. Eu estava treinando agora de manhã com o marketing, isso, vim, mas como é que eu vou usar isso? Como é que eu gravo aqui? Então, sabendo, lembra que eu sou do comércio, não sou dessa área de tecnologia, então eu tenho que aprender e fazer, aprender e fazer. E é o que todas as empresas hoje estão fazendo, não é só startup. Eu falo isso nos treinamentos, né? Empresa linear, você tem uma loja qualquer. Meu querido, é teste e erro, é modo beta para sempre. A gente não tem como achar que está pronto qualquer coisa mais. É. Então, você tem 23 mil mulheres na rede. Exato, 23 mil usuários na rede cadastrados. Sensacional, sensacional. É, Que é. sucesso, não? Ah, que bom. E como que cresceu organicamente, né? Isso que eu acho que é o mais bacana, que as ideias foram Entendo. surgindo, né? E Uhum, você foi só agregando novas ideias exato. e novas oportunidades, que é como crescer organicamente É. acontece, né? Muito bacana. E isso é muito interessante porque, assim, não é fácil, porque quando eu coloquei lá atrás a rede, as pessoas, mais uma rede social, mas aí elas queriam, elas sempre me comparavam com as redes existentes. Eli, mas você tem que ter stories. Eu disse, gente, eu não vou ter. Mas eu não sei o que eu falei assim, a minha rede não tem algoritmo. Então você vai ver coisas que talvez você não goste. Então, quando eu digo não goste, é assim, não esteja dentro do que eu estou acostumada a ver. Quando eu entro numa rede com algoritmo, o que que acontece? Eu adoro cozinhar. Se eu for hoje entrar, por exemplo, no Instagram, o que que vai aparecer para mim na busca lá? 500 mini vídeos e fotos de comida, porque eu adoro comida e tal. Então, só aparece isso para mim. Uma amiga minha que tem loja de moda, o que que aparece para ela? Só moda. Então, eu sinto que nós estamos muito presos a essa bolha, e isso me limita muito, de falar só da mesma coisa, de ser especialista só numa coisa, só aquilo que aparece para mim. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava navegando lá na Dona Delas, olhando lá o feed, e uma mulher que tinha entrado recentemente, ela tinha uma autoescola para mulheres, então pronto, nicho, já é uma autoescola de nicho, para mulheres, detalhe, outro nicho que tem trauma de dirigir. Olha, Não é da minha área, eu não faço ideia do que seja isso, mas assim, eu gostei de ver. Isso nunca vai aparecer em outra rede para mim, porque não é meu nicho de mercado, eu não trabalho com isso, nada, mas eu gostei de ver. Então, assim, eu tenho a possibilidade de enxergar mais coisas num espaço em que eu não tenho um algoritmo trabalhando para me prender. Então, como eu não tenho isso, eu falo para as meninas, gente, você vai entrar lá na Dona Dela, você vai ficar 10 minutos. Você vai olhar o feed, viu? Não tem talvez atualização, 500 atualizações a cada segundo, beleza? Porque as mulheres vão lá, entram, pontuam. Tem gente que escreve, tem gente que não escreve, só olha, sai. Tem o blog, eu olho lá, vejo qual o artigo que eu quero ler. Geralmente o artigo é 4 minutos de leitura, você não vai ler dois, talvez você lê um. Em 10 minutos você tá livre para trabalhar. Então, a ideia é que seja uma rede funcional, e uhum. que a gente também possa se ajudar. Então, tem os grupos, eu quero formar um grupo, eu quero botar um grupo dos meus fornecedoras lá, dos meus, sei lá, mentoradas, eu tenho várias pessoas que trabalham com essa área de coach, enfim, e eu posso fechar o grupo, só quem paga e tal, está dentro do meu grupo. Então, sim, a gente tem funcionalidades todas gratuitas que as mulheres podem acessar e se desenvolver. Esse é o nosso trabalho. Muito legal. É. Sensacional, sensacional. E aí, na casa da dona delas, você tem conseguido usar bem o espaço e tem sido uma coisa bacana para as pessoas locais de Belém. Sim, a gente tem usado bem os espaços. A Dona Delas ainda tá. Tem muita gente que ainda não sabe o que é. A palavra co-work é uma palavra ainda muito longe, de muitas mulheres. O próprio co-work é um espaço masculino, né? Ele foi criado de uma certa forma.
para ser um espaço masculino, e se você for em vários coworks, eles são mais frios, por mais que tenham muitos eventos, enfim. Então, o que que eu queria fazer? Eu queria fazer uma coisa diferenciada. Eu falei, bom, aqui é uma casa. Primeiro eu queria uma casa. Eu falei, não vou fazer num espaço, um prédio, vou fazer uma casa. E aí achei um casarão para alugar, nos anos 50, que estava há mais de 10 anos fechado. Tinha um dinheirinho guardado, falei, eu vou usar. O dinheiro acabou no primeiro mês de reforma, eu fiquei louca. Falei, coisa de casa que a gente fazer reforma, e tudo isso eu passei. E aí, e fui fazendo aos poucos. Então, até o ano passado, eu só conseguia operar a parte de baixo, tem o primeiro andar ainda da casa. Mas eu não tinha conseguido fazer reforma nenhuma na parte de cima, porque simplesmente o dinheiro acabou. Então eu falei, bom, bora, é o MVP, meu mínimo produto viável, o que que eu posso entregar? Isso, vamos trabalhar com isso. E fui fazendo, fazendo, e no fim do ano eu consegui reformar de uma forma bem básica a parte de cima, mas é o que você falou, eu acredito muito nas coisas simples. Então, para mim, se tem cor e tem planta, já dá uma vida para a gente que eu falava para a arquiteta, olha, mete cor na parede e bora botar planta. A gente está na Amazônia e eu adoro planta. Aqui em casa é cheio de planta, aqui no apartamento. Eu falei, eu gosto de planta, a gente põe umas plantinhas e a planta dá uma vida, anima a nossa vida e acabou. E foi isso que a gente fez na parte de cima também. Muita gente não entendeu, muita gente ainda passa na frente e fala assim, meu Deus, o que que é um coworking? E eu explico bem basicamente. Eu fui em vários coworks, vários aqui, tem coworks maravilhosos em Belém, maravilhosos, prédios de coworks assim, muito bonitos mesmo. E tem alguns que você entra, quando você chega na recepção, aí você tem que quase dar o tipo sanguíneo. CPF, não sei o que, seu dedo, catraca, sabe assim, essas coisas de empresa. E eu falei assim, não, eu não quero nada disso, eu quero uma casinha, que a gente vá na porta, abra e fala bem-vindo e dar um abraço na pessoa e tal. Então, o nosso diferencial é esse calor humano, é essa coisa de chegar em casa, de falar, você não quer tomar um café? Então, por exemplo, as psicólogas, elas alugaram uma sala lá em cima. Então fofura o consultório delas, fofura. As mulheres que chegam, enquanto você espera, não quer aproveitar tomar um cafezinho, conversa com outras pessoas, senta no sofá, sabe? E todas, as psicólogas falam, Eli, todas as nossas clientes, depois que a gente mudou para cá, elas amaram, porque tem a cafeteria, porque tem outras mulheres, porque ela pode trazer criança, tem o espaço kids. Então, assim, elas amaram. Por quê? Porque elas se sentem em casa. Então, eu queria esse diferencial. Pô, já que é para fazer um co vamos fazer um co-work que a gente, sabe, vai ali na cozinha, esquenta a comida, mas não tem que passar por muitos processos. É uma coisa bem integrada mesmo. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter conseguido e de ter feito com que as pessoas também se sentissem em casa. É, maravilhoso. Esse é um Uhum. diferencial, especialmente para as mulheres, né? É, E a é, oportunidade de encontrar outras mulheres que estão na mesma sintonia, procurando as mesmas coisas e fazer exato. essas parcerias, fazer essas colaborações, né? Ou mesmo só bater um papo, tomar um café, que a Exatamente. gente ama, né? É, Ah, muito é. legal, sensacional, Uhum. muito bom. E aí você tem usado para fazer os seus treinamentos também, da Dona Delas Academy? Tenho sim. A gente tem já a programação anual, aí todo mês a gente lança no Instagram e na própria rede o nosso calendário da Academy. E também para receber as pessoas. É legal, porque eu estou lá, eu não tenho uma sala fechada para mim, em lugar nenhum. Eu fico lá embaixo, no espaço compartilhado. Eu gosto de ter essa facilidade de acesso. Então, as mulheres chegam, ele posso conversar contigo 2 minutinhos? 2 minutos é 2 horas. Toma café, conversa, não sei o quê. Mas eu gosto disso, porque eu também aprendo. Eu acho importante essa troca, né? Se eu tenho tempo naquele minuto, se eu posso dar aquela atenção, acho que faz muita diferença para as mulheres. Às vezes ela com um problema e sai com uma oportunidade, uma ideia, alguma coisa assim. Eu faço muita questão de estar lá, de estar junto com elas. Eu não fico fechada, não. Fico sempre junto com elas. Muito legal. E outra coisa que eu achei muito bacana são as rodas, né, de mulheres. Conta, Sim, as fala rodas mais um de pouquinho, conversa. rodas de conversa. As rodas de conversa foi muito interessante porque eu venho de uma escola de treinamento muito técnica, então assim, eu estudei muito para ser instrutora, né? E eu penso que hoje as pessoas elas estão misturando tudo.
Então, assim, eu tenho essa coisa ainda pragmática e cartesiana, 1.1.2. E mulher também mistura tudo. A gente também tem que também levar em consideração isso. Eu ficava assim, então pronto, eu vou para um evento, o evento está lá escrito que é um painel. E não é um painel, é uma palestra. Então eu fico assim, gente, mas isso é uma palestra, não é um painel. Um painel tem que ter outras pessoas, sabe? Assim, eu ficava com isso. Aí outro dia eu fui para uma roda de conversa, e não era uma roda de conversa, era um painel. Fui para uma outra roda de conversa, era um gente, mas isso não é roda de conversa, isso é painel. Você pega três mulheres protagonistas, ficam ali na frente, tem um tema específico, conversa e ouve uma ou outra pergunta da plateia. Isso é painel. Então eu ficava implicando com isso. Eu falei, para de implicar, Eli. Uma amiga minha fala, ele cada dia que passa está mais rabugento do que sempre. Mas eu falei, para de ficar implicando, então faz a sua roda de conversa. Então, eu decidi desenvolver não é inventar a roda, porque a roda sempre existiu, é ancestral, a gente sabe disso. Mas eu queria fazer a roda de conversa realmente como roda para que as mulheres entendessem, já que todo mundo estava participando de várias coisas com nomes de rodas que não eram. Eu falei, bom, nossa roda de conversa é assim. Então, o que que eu decidi fazer? Fazer uma roda de conversa, que na verdade são rodas simultâneas. A dona delas, ela tem várias mesas, tem mesas de 4, de 6 pessoas no espaço compartilhado. E eu convido todas, compro uns vinhos, então tem vinho na nossa roda de conversa. Quando elas chegam, cada mesa já tem umas pipocas, tem batata frita, né, aquelas chips e pipoca, alguns amendoins, e a gente vai servindo o vinho. E, basicamente, elas têm temas nas mesas. A gente conversa um pouquinho, assim, 5, 10 minutos, para eu explicar a todas como é que vai funcionar, instala a dinâmica, elas têm um determinado tempo para conversar sobre aquele assunto. Terminou aquele tempo, aí elas rodam, vão para outras mesas. Então, a gente tem uma Hum. dinâmica de dividi-las, elas vão para outras, não ficam as mesmas nunca. Aí elas têm mais um tempo para conversar sobre um outro tema, rodam de novo um outro tema. Então, é bem interessante, elas conversam. Então, basicamente, a roda é para elas conversarem, não é para ouvir duas ou três protagonistas. É para conversarem dentro daquele tema que elas escolhem naquela mesa, então não é um tema único. São mais de 100 temas que são distribuídos, né, e divididos nas mesas, então elas escolhem rapidamente ali qual é o tema, conversam, todas têm que falar, contar, né, da sua vivência, ou da sua perspectiva, enfim, de acordo com o que o tema fala, então elas ficam muito felizes porque às vezes resgatam coisas que elas deixaram de viver, às vezes o tema leva a uma gratidão por coisas que elas conquistaram, a uma comparação saudável de, nossa, olha o que você viveu e eu vivi dessa forma, mas olha que interessante, sabe? O tema leva a muitas reflexões. Os comentários, os depoimentos ao fim são muito, muito gratificantes. Elas saem, eu gosto de usar essa palavra, restauradas, assim, sabe, de lá. Tem o vinho também, que deixa elas um pouco mais animadas, mais relaxadas. Então, é um momento muito bacana. Eu fiquei muito feliz de ter seguido a minha intuição para fazer esse formato, porque elas gostam, porque é diferente, porque não é conteúdo, não é mais nada. Elas gostam, vale a pena. O que me ocorreu agora, que eu achei super interessante, é que é Uhum. uma oportunidade de networking que as mulheres normalmente não têm. Porque o É, homem vai jogar golfe, vai jogar futebol, uhum. ou vai jantar, porque eles têm sempre jantares de É, trabalho, e a mulher está sempre em casa com os filhos, ou cozinhando, ou com outras, né, é, obrigações. é, Então, acho que essa é a oportunidade que está faltando, né? Que eu acho que esse é um nicho é. maravilhoso que você pegou, E que é é esse. seguro. O que eu quero dizer que é seguro? Porque, por exemplo, no começo, algumas mulheres, mas ele, meu marido não vai me deixar. Mas você não está indo para um bar que tem outros homens. Você está vindo para um ambiente seguro, que só tem mulheres. Quando eu digo seguro, até para o relacionamento, caso o homem seja ciumento ou coisas assim. Algumas vezes, duas, o marido ficou no hall, né, sentadinho lá, mas ficou, e claro, ele ouviu o que a gente falou e viu que era uma coisa segura. Depois ela já foi sozinha. E também tem isso, né, Ana? Tem pessoas e pessoas, e Tem a relacionamentos. realidade. Então eu gosto disso porque
Muitos poucos, eu penso, casais na minha faixa etária, né? Eu acho que muitas poucas mulheres têm liberdade para sair com as amigas e tomar um copo de vinho e ficar, sabe, fazer isso, fazer essa roda de conversa num bar e não sei o quê. A ideia dessa roda de conversa do Mulheres Reais é que a gente pode fazer tudo isso, tomar o nosso copo de vinho, mas num ambiente que ela se sente segura para chegar em casa e falar para o marido assim, não, mas eu estava na Academy, eu estava na Dona Delas Academy, estava tomando meu vinho, sim, mas estava na Dona Delas Academy, eu não estava assim no bar, como é que uma amiga minha fala? Ele toda vez, eu já reparei, toda vez que eu vou sair com as amigas, aí meu marido fala brincando, mas ele usa uma palavra que eu não, estava na farra, sabe? Então ele usa essa palavra e ela se sente mal, ela se sente assim agredida, como se ela não, e se eu tivesse na farra também não podia? Mas ela não gosta dessa palavra. E é exatamente isso, porque se ela está num bar, está na farra, Mulheres Reais não, permite que ela fale, não, eu estava num ambiente de aprendizado, não sei o quê, e é isso, e é tranquilo, quer dizer, permite também que essas mulheres possam participar, isso é legal, inclui É, mais. Uhum, inclui. Isso é importante, porque são realidades diferentes, é, né? Que às é vezes isso a mesmo, gente não se dá conta que existe ainda, exatamente, é, né? Quer dizer, é, ainda existe, né? tem A gente tem muito, que né? reconhecer E e em todas aceitar. as camadas, todas as Exato. camadas. Eu tenho uma amiga assim super, super bem de vida, o marido um empresário de nome, uma pessoa, um ícone numa parte também, nessa parte de representatividade empresarial, enfim, mas ela falou, Eli, eu não posso sair com as minhas amigas. Se eu não posso sair para tomar um copo com as amigas, imagina viajar. E eu não estou falando de uma pessoa que nunca estudou, então a mulher tem pós-graduação, não sei, não é uma crítica, ela aceita, ela acha legal, mas ela fala, eu não posso. Então eu até gostaria, mas não posso, enfim. Então, são todas as camadas. Isso é uma É, coisa que a gente tem que perceber. é. E a inclusão é isso, é você reconhecer essa realidade, que ela É, existe, né? Quer a gente uhum, queira ou goste ou não, ela é, existe, é, e a incluir é isso. é isso mesmo. Proporcionar essa oportunidade para essas pessoas, sensacional. É. Muito bacana mesmo. Me conta só uma última coisa aqui para a gente encerrar. As áreas de atuação dessas empreendedoras são as mais diversas possíveis? Ou você reconheceu que tem algumas áreas em particular? É interessante, né? Todas as pesquisas, quando as mulheres empreendem, quando eu falo todas as pesquisas, todos os anos, né? Quando as pesquisas são renovadas, sempre é assim. As mulheres empreendem muito na área de serviço, e aí o que é a área de serviço? Beleza. Então, é manicure, é salão de beleza, é estética e todas esses afluentes aí. Na área de comida, então, com restaurante, ou fazendo comida para fora, ou coisas assim. E também marketing digital, esse tipo de serviço. Nós ainda estamos muito longe da tecnologia, da mulher empreender mais na área de tecnologia. Então, a gente tem, eu acho que quase nada de tecnologia que eu vejo lá na House. Então, as mulheres que eu mais atendo são essas mulheres. Vestuário vestuário aí entra acessórios, calçados, enfim. Então, são mulheres assim do comércio com esse tipo de produtos. Agora tem muitas mulheres na área de terapias, né, diversas. Então, você vê aí todas essas terapias constelações e uma série de outras terapias e de marketing. Então, eu tenho mais essa amostra. E aí Uhum. entra também os profissionais liberais, né? Então, temos médicas, temos fisioterapeutas, advogadas, bastante advogadas que frequentam lá a Dona Delas, que vão muito lá, porque é um meio muito, muito masculino, o meio do direito, né? E também muito machista, então elas vão muito lá. E então, profissionais liberais também a gente atende bastante lá. Muito bacana. Uhum. E vai só expandindo, né? E você tem a sua equipe de capacitação que te ajuda com os treinamentos também. Sim, o que que eu faço? É outra coisa também que é diferencial nosso. Os treinamentos que eu tenho
capacidade, né, que eu sou capacitada para ministrar, perfeito, eu ministro. Os outros, eu contrato mulheres, ou também homens, não importa, mas na maioria das vezes mulheres, que são experts naquilo. Então, por exemplo, a gente fez um treinamento já 2 vezes, como fazer fotografias que vendem usando esse celular. Então, pronto, é uma fotógrafa de renome aqui, que é uma menina que entende, obviamente, trabalha com isso, e ela que ministra esse treinamento. Então, a minha ideia é sempre chamar uma expert no assunto, ela não precisa ser instrutora. Uhum. Obviamente, ela precisa saber passar aquele conteúdo, mas ela não é uma consultora ou uma instrutora que vai estudar um assunto para poder falar sobre o assunto. Não, porque a ideia é que os treinamentos na Dona Dela sejam muito práticos. Então, a ideia não é que a pessoa vai saber os fundamentos da fotografia. Não, pega o celular, gente, beleza, baixa 2 aplicativos que a gente vai usar aqui na aula. Agora vamos lá, tira foto disso, veja como é que ficou, vamos lá, coloca, sabe? Então, os treinamentos são nesse ritmo. A gente tem o treinamento de ChatGPT, que é eu que ministro. E aí eu falo para todo mundo, tá ChatGPT aí? Não, beleza. Então abre aí, eu vou mostrando aqui no computador. Agora veja, qual é o teu problema? Me diz aí. Teu negócio é o quê? O que você precisa? É isso, vamos fazer aqui. É bem para que elas saiam de lá com muito mais condições de praticar aquilo que foi vivenciado, porque é uma vivência mesmo que a gente faz lá, não é só conteúdo. Então, essa é a nossa ideia. Muito bacana. Adorei essa Que conversa, bom. adorei saber É. mais. Fale, quem estiver ouvindo a gente, os seus contatos, como que elas podem se conectar com a dona delas e todos os recursos. Ah, perfeito. Olha, a Dona Delas, a gente tem a plataforma donadelas.com, em que lá tem tudo, a rede social, tem o blog, tem o Academy, tem tudo lá dentro. Você pode também baixar o aplicativo, né, Dona Delas. Então, é gratuito, totalmente gratuito o aplicativo. Você vai entrar, vai participar de tudo que tiver lá e vai ser gratuito mesmo. E no Instagram, a gente tem Dona Delas Oficial. Então, você pode acessar também pelo Instagram Dona Delas Oficial, que a gente vai estar lá. E lá no Instagram também tem os links, inclusive o link para você baixar o aplicativo, se quiser, e os links para a rede. Então, fiquem à vontade, o que ficar mais fácil para vocês acessarem. E podem mandar mensagem para mim também, que eu respondo, não há problema algum. Muito legal. Então, mulheres empreendedoras, fiquem Isso. atentas para todas as Uhum. oportunidades maravilhosas na dona delas. Isso, Ah, muito isso, legal. exato. Muito bacana, Eli. Obrigada por você ter aceitado. Adorei o papo. Uhum, Muito sucesso, que esse projeto é maravilhoso. Eu acho que tem, assim, potencial mil, né, de ajudar muita gente, de crescer organicamente como está acontecendo e uhum. muito sucesso. Tá bem, obrigada, Ana. Obrigada a todos vocês. Desejo que Deus abençoe todos os negócios, todas as ideias e projetos de vocês e os seus também, Ana. Obrigada. Obrigada a você. Um beijo grande, querida. Beijo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço uma pessoa amiga, corre na chuva.